sensacional corrida. Vamos ter a largada. Largaram! Correram para os seus carros. Atenção! Catarino demora um pouco a entrar. Ainda não partem os carros. Catarino fica parado. Demora-se muito. Olá a todos, eu sou a Bia Figueiredo, piloto e entrevistadora aqui do Final TV, para você que está vindo aqui a primeira vez. A gente tem um bloco de entrevistas e hoje eu vou entrevistar alguém extremamente importante do meu mundo, pilotaço, o primeiro piloto profissional do Brasil. Você imagina o que é isso? E uma enciclopédia viva do automobilismo nacional, o senhor Birdi Clemente. Olá, Birdi, bem-vindo. Oi, ótimo, obrigado pelas suas palavras. Compartilhando com você, para mim é tudo uma honra. Vocês já viram que o vídeo é poderoso. Olha os troféus que tem ali só, depois ele vai contar o que é mais ou menos cada um. Impressionante. Virgínia, me conta assim, né? Já começando por esse nome de passarinho. Como é que surgiu? Porque você realmente voava. Eu acho que isso te ajudou de alguma forma a voar no automobilismo. Na época que eu nasci, tinha um almirante americano que estava conquistando o Polo Sul. Era o almirante Richard Byrd. E o meu pai se inspirou nesse almirante e colocou o nome em mim. Ele achou que eu ia precisar de um nome diferente, um nome curto, tal. E foi bom, porque realmente eu acho que o meu nome me ajudou, porque é um nome diferente, né? Único, né? As pessoas lembram muito bem, né? Pois é. E a fonte é você legal, né? E você está falando aí do seu pai. Me conta, foi ele que te incentivou a correr? Como que surgiu essa paixão pelo automobilismo? O meu pai era um argentino, era fanático por automobilismo. Na época do Fangio. Nossa, eu me lembro que na minha casa ficava eu, meu pai, o meu irmão, e um rádio potente que pegava ondas curtas. E a gente ficava ouvindo as corridas do Fangio transmitido na Argentina, pela Argentina. Nossa. E a gente ficava naquela torcida, tal, e um troço tão bacana, né? E hoje eu tenho tanto orgulho, porque eu tenho na minha casa aqui um desenho, um quadro do Fangio me entregando o troféu Vitor, que naquela época era o Oscar do automobilismo. E eu tenho isso com muito orgulho, porque quando eu lembro... Que orgulho maravilhoso! Pois é. É a vida. As coisas e você corria escondido do seu pai e fez amigos assim, pouco importantes na pista, Birdi? Conta aí da sua turma, da gangue do automobilismo naquela época. Olha, naquela época, Bia, ninguém queria ter um filho corredor automóvel. Era muito difícil, porque morria muita gente, né? Morria muita gente. Eu me lembro que o próprio Vocês eram heróis. O próprio Emerson, quando ganhou o Campeonato Mundial, ele queria parar, porque eles eram 23, morria 2, 3 por ano. Entende? E difícil. Mas os carros eram inseguros, não se tinha essa... Eu hoje tenho problema de audição, porque não punha nem um algodãozinho no ouvido. Os DKV faziam um barulhaço e eu fiquei com o meu ouvido afetado. Você sabe que eu também já tenho um problema de audição, né, Birdi? Não é só você, né? E principalmente nesse daqui. Sabe por quê? Eu tenho certeza que é isso. Porque eu vivia no cartódromo, fiquei 10 anos correndo de kart, aquele barulho de 125 cilindradas, e a reta de Interlagos passa primeiro por aqui, né? Por esse lado aqui. E aí eu fui medindo com o tempo, e esse ouvido aqui, ó, vixe Maria, não tem jeito, né? O que a gente gosta é barulho, então... Mas eu não sei nada. Poxa, mas você ficou 10 anos em kart, hein?
Não é à toa, hein? Bastante, né? Fiz dos 8 aos 17 anos. Olha, Gosto muito do kart. então. Você começou no kart ou você já foi direto para os carros? Não, kart, quando lançaram o kart, o Wilsinho ganhou o kart do pai dele. E ele me levou um dia, nós fomos num lugar aí, eu dei uma volta no kart dele para experimentar, e eu não me ajeitei com o kart, porque o kart é muito curtinho, né? Se você não for devagar, não consegue pegar. E a berlinete que eu guiava era um carro longo, ele bailava, ele escorregava legal, exatamente ao contrário. E eu bati aquele kart. No dia seguinte, o Wilson me mandou a conta do conserto do kart. Eu nunca mais quis saber de kart na minha vida, porque eu acho que naquelas circunstâncias ele ia me atrapalhar. Ia me atrapalhar. Entendi. Agora, Bid, na sua época, vocês faziam um acerto, vocês sentiam o carro, como você falou até para mim agora há pouco, né? No bumbum. Você falou de uma forma, você super assim, mulher assim, né? No bumbum, sentia na mão, no braço, não tinha tecnologia, era tudo no ponteiro, não tinha cinto de segurança, você me falou também. Como era isso? Olha, vamos dar um formato nisso aí. Os carros eram completamente... Bom, na minha época, os carros eram bons de guiar, gostosos de guiar. Guiar uma berlinete era um show. Você nunca parava de aprender. E ela aguentava tudo. Ela topava qualquer parada. Era uma bailarina. Entende? Então, eu tive muita sorte de ir por esse caminho, né? Agora, os nossos carros, se você falar de uma maneira geral, automobilismo, na minha época, não tinha, o volante era limpo, não tinha nada. Eu tinha o volante, uma alavanca de câmbio, o marcador de temperatura do óleo, de pressão de óleo, marcador de temperatura d'água e um contagiro. É o que a gente tinha. Entende? Dava uma largada, você tinha que pôr os cavalos que você tinha no motor, você tinha que pôr no asfalto. E você tinha que dosar o acelerador com a embreagem para você não perder na tração, na potência, e jogar fora, deixar o carro virando em falso, né? Quer dizer, tudo isso a gente tinha que fazer. Chegava no final de uma reta, tá? Chegava no final de uma reta, quanto mais perto da curva você fosse frear, você tem problema com a estabilidade direcional. Você tem que segurar o carro de frente. E se você freia muito em cima, você tem que esticar a freada até mais um pouco no meio da curva. Entende? E o carro esparrama. O que te tirava dessa escorregada no meio da curva? Era o torque do motor. Você aplicava o motor e o motor te equilibrava. Entende? Hoje, minha filha, você sabe disso, que você passou por todas as fases, né? E você absorveu isso, porque você guiou carros modernos. Eu não. Eu parei ali. E eu fico triste, porque na hora de uma largada, você estava sozinha dentro do teu carro. Você olhava de um lado, eu fulano, olhava do outro, ciclano. Bom, eu tenho que, de nós três, o que sobrar que vai ganhar. Eu vou com tudo porque não vai ter. Eu me lembro do Ciro. O Ciro Carlos era muito, guiava para burro, sabe? E ele guiava, a gente corria muito em dupla. Então, na hora da largada, ele um dia chegou para mim, Bird, presta atenção no cara que está com a bandeira para dar a largada, porque antes de baixar a bandeira, ele respira fundo. Então, quando ele respira fundo, você sai. Você sai que ele abaixa a bandeira. E assim era. Quer dizer, era a vida da gente, era outro mundo. Pô. Outro dia eu fui num programa de jornalistas atuais, os bacanas aí da atualidade, a turma do Reginaldo, Kassug,
enfim, essa turma toda atualizada aí, né? E eles estavam discutindo quem que largava melhor. E chegaram à conclusão que era o Alonso que largava melhor, tal. Aí o Reginaldo falou para mim: Birdi, o que é que você acha? Eu falei: olha, eu estou aqui ouvindo vocês, eu estou sem saber o que fazer. Por quê? Meu Deus do céu. Na minha época, era embreagem e acelerador que a gente comandava. Hoje, os caras têm um comando do acelerador, é um computador que faz. E na minha época, tinha uma embreagem que era no pé. Agora deve ser uma alavanquinha em algum lugar aí. Agora, eu quero que vocês me digam... Uma alavanquinha no volante, tá? É E tem ainda, Virgem, É. ainda tem um botãozinho que ajuda a não morrer o carro. Pois é. Então, eu quero que vocês me digam qual é o talento que o cara tem que ter para apertar esse botão. Entendeu? É verdade. E aí é verdade. Agora, o talento, Virgem, sabe o que é? É você conseguir guiar um volante com 30 botões e conseguir ser rápido ao mesmo tempo. Esse é o desafio do não piloto errar, atual. né, Bia? Lidar com a tecnologia. Você tem que ser preciso. Exato. E você, ainda que correu com o Indy, saber os botões. Você tem que aprender a lidar com o vento, com os buracos de vento que aparecem, que são criados pela circunstância, né? É uma loucura. É uma loucura, é um aprendizado. Automobilismos diferentes, né? Cada um com as suas dificuldades, talentos. Mas tem, assim, Birdi, um carro que você gostaria, talvez, de ter guiado, ou uma categoria que faltou, assim, que você, pelo menos, gostaria de ter testado? Olha, Bia, eu guiei ao longo da minha vida os carros no Brasil, porque eu só corri uma vez com um cara que era meu. Todas as outras vezes eu fui convidado para guiar o carro da fábrica. Eu guiei na Vemag, eu guiei na Cinca. Primeira vez que um Cinca foi para a pista, foi comigo. Entende? Primeira vez que o Opala ganhou uma corrida no Brasil, foi comigo. Eu e meu irmão. Entende? Primeira vez que o Maverick ganhou, foi comigo. Entendeu? E assim foi a minha vida. E comenta um pouco dentro disso, Birdi, como é que foi a oportunidade de você se tornar o primeiro piloto profissional, o piloto de fábrica? Bia, eu vou começar contando na Vemag, o que aconteceu na Vemag. A Vemag patrocinava o Jornal do Eldorado. O Jornal do Eldorado, naquela época, era um jornal erudito. O speaker, não é speaker que se fala, como é que se fala? O cara que narrava o jornal tinha que ser com a voz pausada, tal, tinha aquele comportamento erudito, entende? E o jornalista que narrava era o Boris Casoy, início de carreira, tá? E a Vemag fazia propaganda e começou a fazer muita propaganda das nossas vitórias ao longo do que a gente fazia. E Birdi Clemente ganha aqui, Marinho ganha lá, e sensacional, invencível, DKV, tal. Aí eu cheguei para o Marinho, meu companheiro, e falei: Marinho, esse pessoal está usando o nosso nome nas propagandas da fábrica, cara. Eu vou pedir alguma coisa para eles, pô. Entendeu? O Marinho ficou horrorizado. Ele falou: você está maluco? Nós vamos perder essa boca. Nós dois somos os únicos que guiamos de graça no Brasil. Você vai falar isso, nós vamos perder. Tem um monte de gente que quer o nosso lugar. E eu falei: imagina, Marinho, eu vou tentar. E você não tem nada a ver com isso, então. Fica fora disso e eu vou tentar. Cheguei para o diretor nosso, o seu Bilic, e falei: seu Bilic, eu tenho o maior orgulho de guiar os carros aqui da fábrica. Eu entro na fábrica, os funcionários me cumprimentam, eu me sinto muito orgulhoso de tudo isso. Mas por que eu vejo todo gerente aqui tem um carro da frota? Por que eu não tenho um carro da frota? Eu e o Marinho. Ele olhou para mim meio assustado assim, né?
Ele falou, não, é difícil, tal. Eu falei, fala com o presidente aí, tal. Daí, 15 dias, ele me ligou, falou, ó, vem para aqui almoçar aqui com gravata. Naquela época era gravata. Vem de gravata, que vai ter um almoço aqui. E vem você e o Marinho. Chegamos lá, tinha uma cerimônia, e eu e o Marinho recebemos um carro de frota cada um. Foi o primeiro gesto no Brasil que, a respeito do trabalho num corredor do automóvel. E não era um carro comum, era um DKV 1000S. Tinha um motor diferente, ele tinha tudo que o nosso carro de corrida tinha. Então, a gente andava naquele carro, era um troféu. Você parava, todo mundo queria ver o carro, tal. Era um troféu, um orgulho, né? Bom, aí tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sucesso, sucesso, sucesso. Aí, a Willys resolveu montar o departamento de competição e fabricar as Berlinette aqui no Brasil. E existia o Christian Heinz, que era o todo-poderoso, né? Todo mundo queria imitar o Christian, porque ele era bonitão, mas todo mundo queria ser igual a ele, guiar que nem ele e tal. E o Christian veio da Europa, da Alemanha, ele era envolvido com a Porsche, de vez em quando ele ganhava uma corrida lá, e ele veio, montou o departamento de competição, de cara tinha 6 carros, Bia. 6 carros. 3 Gordini e 3 Berlinette. E montaram a fábrica dos Interlagos. Interlagos, você vê que o carro já tinha uma missão. O nome Interlagos é o nome da nossa autódromo, da nossa pista. O carro já veio com essa missão. Bom, aí o Christian é convocado para guiar o Renault em Le Mans. Ele ia guiar o Renault em Le Mans e ele teve um acidente. E ele morreu nesse acidente que ele teve. E quando ele morreu, aquilo foi uma lacuna, né? Porque ele era um herói nacional, pô. Ele era ele era o cara, né? E ele morreu tal. E depois o Greco. Aí surge o Greco. O Greco era assistente do Christian. E o Greco muito bem relacionado na fábrica, um grande articulador, conseguiu seduzir o presidente da fábrica e ficou no lugar do Christian. Depois de um pouco tempo, eu estou na minha casa à noite, chega o Greco, entende? E eu vim te buscar. Eu falei, como vem me buscar? Eu vim te buscar. Você vai guiar as Berlinette. Eu falei, como? Cara, vim te buscar, você vai guiar a Berlinette? Não é assim, não, cara. Entendeu? Não, você é um profissional, Eu falei, eu não sou profissional. Profissional tem salário, tudo. Eu não sou profissional. Eu sou, né? Quanto você quer ganhar? Puta, quando ele me falou aquilo, Bia, eu falei, não acredito. Né? Essa pergunta mágica. Putz, eu não acredito. Quando eu falei em ter um carro da frota, todo mundo achou que eu era maluco. Imagina, agora eu vou ganhar um salário. Então, eu fui para o Willys assim, entende? Eu topei, entende? Fiz uma reunião com o pessoal da Vemag, foi uma choradeira, chorava eu, chorava o Jorge, chorava o Marinho, chorava todo mundo, porque naquela época não existia isso sabe? Não existia. Mas aconteceu. E assim foi a história que começou as coisas no Brasil. Aí eu era o único que ganhava salário, e os meus concorrentes na equipe não era ninguém. Era o Pati, era o Wilsinho, bom... E Bid, nessa época, qual que era a categoria que vocês corriam? Olha, era o automobilismo tupiniquim, viu? Era o automobilismo brasileiro, entendeu? Mas era tipo o Campeonato Brasileiro de Marcas, como falam? Como era isso ou não? Olha, a categoria, ela tinha os Gordini, tinha 850 cc, centímetro cúbico. A Berlinette tinha 1 litro, mas andava para burro, entendeu? Não era assim, não.
quando eu fui correr no Uruguai, ganhamos do Mini Cooper e das Alfinha Julieta, com a Bernet brasileira. Entende? Mas, enfim, era um automobilismo assim. Tinha as Bernet, os DKV, era 1 litro, mas andar para chuva. Tinha... depois entrou a Simca, entrou a Alfa Romeo, entrou com os JK, a Dacon, que era a Volkswagen, entrou com os Carmanguia com o motor Porsche 4 comando, entrou a Jolly, era uma equipe particular dos italianos, mas era grande, eles importaram 1.500 Alfa. Enfim, era um automobilismo tupiniquim. E, Bird, qual que era assim, qual foi, assim, talvez seu maior concorrente, maior piloto, assim, que você brigava sempre nesse tempo todo? Wilson. Não sei, talvez seja difícil um Wilsinho, é? O Wilsinho tinha uma coragem. Ele tinha uma coragem. Eu me atirava muito, sabe? Tinha que me atirar, né? Mas o Wilson vinha para cima de mim com tudo. E ele não tinha a experiência que eu tinha. Entende? Ele não tinha a experiência que eu tinha. Que me salvava. E vocês corriam mais em Interlagos, na pista antiga, ou vocês iam para o Jacarepaguá? Era Interlagos. O Brasil era Interlagos. Interlagos. Conversa. E como é que é? Você chegou a andar nessa pista nova, Bird? Você chegou a andar na pista que foi mudada em 1991? Olha, eu andei nesse circuito, no último circuito, eu andei muito pouco. Agora, antes de mexerem, aí foi que eu ganhei as corridas com o Maverick, com o meu irmão, com o pai. O pessoal que está nos assistindo, a galera da época do Bird fala que piloto se formava mesmo na pista antiga, essa que a gente anda aí. Não, mas, Bia, por exemplo, a curva 1... É que eu não tive essa oportunidade, Bird. Né? E eu morro de vontade, só pelo videogame. Não, você perdeu. Então, você perdeu a oportunidade. Mas não se envolver tanto. Mas, olha, por exemplo, a curva 1. Né? A curva 1 era misteriosa. Ela era uma coisa misteriosa. Porque a curva 1 era difícil fazer de pé embaixo com um carro standard. Entende? E eu consegui fazer a curva 1 com o Maverick, com motor de 500 cavalos, com pneu slick de pé embaixo. Deu uma levantadinha de roda e vai. Então, era um mistério a curva 1. Entende? Quando veio a Fórmula 1 para o Brasil, tinha um francês chamado Jean-Pierre Jarier. Esse cara, que lá ele não tinha muito prestígio, ele fez um pé embaixo, fez o recorde da pista e fez a pole. O cara fez um pé embaixo de Fórmula 1. Entende? Era um espetáculo, né? Porque Interlagos era eclético, sabe? Você tinha todas as curvas, eram bem boladas, tinha rampa, sabe? E era uma coisa fantástica, era a nossa vida. A gente vivia lá. Puxa. Bird, nesses anos de automobilismo, queria que você me contasse qual foi o seu melhor momento e seu pior momento. Olha, o dia que eu mais tenho orgulho na minha lembrança foi quando vieram os portugueses com a equipe Palma da Europa. Eles vieram com 2 Lotus Europa, com um Porsche 6 cilindros S, quando lançaram esse carro, com um Ford Cortina. Tinha aqui no Brasil o Fiat Porsche do Emerson, com motor 4 comandos, tinha as Alfa GTA da Jolly, e teve uma corrida no Rio de Janeiro, em 2 baterias. E na segunda bateria choveu, Bia. Choveu. E o Greco comprou um jogo de pneu Dunlop dos portugueses e pôs no meu carro. E eu consegui ganhar a corrida das Lotus, de tudo. Foi muito bom, uma lembrança muito bacana. E a pior é a porrada, né? O pior momento foi quando eu desci a reta no rabo do Wilsinho. Eu estava a 1 centímetro dele e ele caiu a caixa de direção dele, da Bernet dele. E ele, lógico, ele virou e o carro não virou. Foi reto na 3, saiu a pleno na 3.
E eu pensei até que ele tinha morrido, porque eu vi ele cair do carro. Mas foi bom. Bid, querido, queria muito te agradecer. A gente tem um espaço pequeno aqui hoje. Nossa, acho que tinha que ficar umas 2 horas aqui com você, mas o nosso tempo é curto. Queria muito te agradecer por estar conosco hoje, tá? Acho que vou te dever uma visita. Quando tiver uma visita, eu vou pedir para o Louco me visitar para eu saber das histórias. Mas queria muito te agradecer, é um prazer. Eu sou uma grande fã sua. E obrigada mesmo. A gente se vê, espero que logo, logo, em algum lugar por aí, em alguma pista por aí. À sua disposição, foi uma honra ter esse contato com você. Foi uma honra. Obrigada, Bid.